Hoje chegamos ao último episódio da nossa série sobre os livros apócrifos e talvez hoje o vídeo mais importante, porque primeiro Macabeus e segundo Macabeus não são apenas livros históricos, eles também são usados para confirmar algumas doutrinas como oração pelos mortos, purgatório e expiação após a morte. Mas será que esses livros são realmente inspirados por Deus? Prepare-se, porque hoje você vai mergulhar no período intertestamentário da Bíblia Sagrada. Eu sou o professor Tarles Elias e você está na série Apócrifos. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre os livros apócrifos. E para a gente começar a entender sobre esses dois livros, uma coisa, um esclarecimento muito importante. Embora os livros tenham o mesmo nome, segundo Macabeus não é a continuação de primeiro Macabeus. Eles são livros independentes que contam praticamente a mesma história, o mesmo período, mas sob pontos de vistas totalmente diferentes. Primeiro Macabeus foi escrito por volta do ano 100 a.C., originalmente em hebraico, e é um livro puramente histórico, focado em políticas, em táticas de guerra, nas conquistas militares da família dos Macabeus, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Já segundo Macabeus, foi escrito em grego, um pouco tempo depois. Um autor anônimo fez um compilado, um resumo de uma obra muito maior, de uma obra de um tal de Jasão de Cirene. Ele tinha 5 volumes e esse autor anônimo, que não sabemos quem é, fez um resumo e escreveu segundo Macabeus. E o foco de segundo Macabeus não é a política, mas é a teologia, os milagres, o sofrimento dos mártires. E para entender esses livros, a gente precisa voltar um pouquinho entre o Antigo e o Novo Testamento, o período do silêncio profético, o período intertestamentário. Depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego ele foi dividido. E uma das dinastias que dominou Israel foi a dinastia dos Seleucidas. E o rei mais cruel desse período foi um tal de Antíoco Epifânio. Eu acho que você já ouviu falar sobre ele. Esse rei sírio do tempo grego foi muito perverso, porque ele decide helenizar à força o povo judeu. Ele proíbe a leitura da lei, ele proíbe a circuncisão. E no ápice assim da sua arrogância, ele sacrifica uma porca no altar do templo de Jerusalém, dedicando aquele templo a Zeus. Isso foi uma profanação contra o povo judeu. Ele então profana o templo que está em Jerusalém. E nesse contexto surge uma família sacerdotal liderada por um tal de Matatias. Ele tem 5 filhos. E um dos seus filhos, o mais famoso, o nome dele é Judas Macabeu. Macabeu provavelmente significa martelo, porque esse Judas ele ficou conhecido como um guerreiro muito forte contra os seus inimigos. Por isso, Judas Macabeu é um dos filhos desse tal de Matatias. Os Macabeus, eles lideraram uma das revoltas judaicas daquele período, uma revolta judaica contra os gregos. E eles conseguiram, com essa revolta, recuperar Jerusalém, purificar novamente o templo, restaurar o culto judaico que foi impedido por aqueles reis daquela época. E esse acontecimento é o que surgiu, que deu início a uma festa chamada Festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação dos judeus. Inclusive Jesus participou dessa festa, está lá em João capítulo 10, versículo 22. Então, enquanto o primeiro livro de Macabeus narra as batalhas e essas coisas todas que eu estou falando para você aqui, de uma rededicação do templo que foi profanado, esse primeiro livro narra essas guerras que aconteceram. Já o segundo livro de Macabeus, que narra a mesma história, ele foca na perseguição, no sofrimento dos mártires. Inclusive, uma das histórias mais chocantes e mais impressionantes relatadas em segundo Macabeus é a história de uma mãe que assiste seus 7 filhos sendo torturados e mortos em um único dia porque se recusaram a comer carne de porco.
Gente, essa história é tão chocante que eu não posso nem ler os textos aqui nesse vídeo para não ferir as diretrizes da plataforma. Mas se você tem curiosidade, leia, é só procurar pela internet aí, você procura 2 Macabeus, leia o capítulo 7. Gente, é realmente uma história macabra, uma tortura muito pesada que eu não posso ler aqui para você. Mas de certa forma, essa tortura desses rapazes com a sua mãe assistindo e todo aquele sofrimento dos mártires em 2 Macabeus mostra a fidelidade de pessoas que preferiram ser fiéis à lei de Deus, mesmo sendo torturadas até a morte. Então, apesar do livro de Macabeus não ser um livro canônico, preste bem atenção no que eu vou te ensinar agora, ele tem valor histórico. O valor histórico desses 2 livros, 1º e 2º Macabeus, não pode ser ignorado. Ele descreve muito bem o período intertestamentário. Sem esses livros, a gente não conseguiria saber algumas coisas que aconteceram entre o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, historicamente, o livro de 1º e 2º Macabeus ele é muito necessário. Detalhe, esses livros ainda mostram o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. Vou dar um exemplo aqui para você. A visão de Daniel 8, do versículo 1 ao versículo 7, ela é descrita exatamente em Macabeus 1, de 1 a 5. Quer dizer, o comecinho de 1º Macabeus é exatamente a visão de Daniel 8, de 1 a 7. Depois você pode ler isso na sua casa. Você vai ler aí Daniel 8, depois você lê Macabeus, 1º Macabeus. E você vai ver que o cumprimento de uma profecia de Daniel. Por exemplo, a morte de Alexandre o Grande, que foi prevista por Daniel em Daniel 8, versículo 8, é descrita em Macabeus, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Bom, essas são apenas algumas das inúmeras profecias que têm um registro histórico no livro de Macabeus e que confirmam a inspiração das Sagradas Escrituras. Um detalhe aqui muito importante. O livro registra o cumprimento das profecias bíblicas e isso prova a inspiração da Bíblia e não a inspiração do livro. O livro é um livro histórico que mostra que o que as profecias bíblicas relataram realmente se cumpriu, mas não é porque esse livro histórico traz o relato do cumprimento de profecias que esse livro é inspirado. A gente vai falar mais sobre isso. Mas agora vamos então para a parte mais interessante, vamos entrar numa parte apologética desse vídeo. Se a história que esses livros contam é uma história real, por que os judeus e o protestantismo rejeitaram esses 2 livros? Você já pensou sobre isso? Se é um livro histórico, e esse livro histórico conta histórias reais, por que ele não está na Bíblia? Começando então com o 1º Macabeus, para você entender, quando a gente fala de fatores externos que proporcionaram a rejeição desse livro, aí entra mais uma vez o critério, por exemplo, do cânon hebraico. Por quê? Porque apesar de contar a história dos próprios judeus, os judeus nunca colocaram 1º Macabeus ao lado da Torá ou dos profetas. Eles o viam como um livro excelente para contar a história das revoltas judaicas do período intertestamentário, mas nunca como uma voz direta de Deus, nunca como inspiração divina. Por isso os judeus, mesmo contando a história deles, nunca colocaram esse livro como inspirado por Deus. Por exemplo, Flávio Joséfo foi um historiador judeu. Embora tenha contado histórias judaicas verídicas e ser considerado talvez o principal historiador judeu, ele não é considerado escritura sagrada, não é considerado inspirado por Deus, mas apenas um historiador. Da mesma forma, 1º Macabeus, 2º Macabeus é um livro histórico, mas não considerado inspirado por Deus pelos judeus. Agora, levando em conta os fatores internos que fizeram com que esse livro fosse rejeitado, quer dizer, por que o seu conteúdo não foi considerado inspirado por Deus? É aí que a teologia entra em cena e eu quero te mostrar alguns trechos aqui de 1º Macabeus. Primeiro porque o próprio autor de 1º Macabeus admite por 3 vezes no seu livro que em Israel, naquela época, não havia profetas. Em 1º Macabeus, capítulo 4, versículo 46, o texto diz o seguinte: E puseram as pedras num lugar próprio, no monte do templo, onde ficariam guardadas até que aparecesse um profeta.
e lhes dissesse o que deveriam fazer com elas. Você percebeu o que o autor escreveu? Ele escreveu literalmente o seguinte: até que aparecesse um profeta, mostrando realmente que havia um silêncio profético naquela época. Não havia ali profetas, até que aparecesse um profeta. Por quê? Porque não tinha profetas. A segunda vez que ele fala isso está lá em 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27. E o texto diz literalmente o seguinte, veja comigo. Desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como essa. Agora, olha, a terceira vez que esse autor fala sobre essa ausência de profetas. Está lá em 1 Macabeus, capítulo 14, versículo 41. Soube ainda que os judeus e os seus sacerdotes acharam por bem resolver que Simão fosse o seu líder e sumo sacerdote para sempre, até surgir um profeta fiel. Percebeu? O argumento aqui, gente, é muito lógico. Como um livro pode ser inspirado por Deus se o próprio autor confessa que estava vivendo numa época onde Deus não estava falando, não estava enviando profetas? O autor ele se via apenas como um historiador, não como um porta-voz de Deus, não como uma revelação divina. Perceba que em nenhum momento o livro se coloca como um assim diz o Senhor, mas apenas um registro histórico daquela época, um livro histórico. Ora, se não havia profeta, não havia inspiração divina direta para a escrita das Escrituras. Os judeus sabiam disso e por isso nunca colocaram esses livros na Bíblia hebraica. Alguns católicos tentam argumentar o seguinte: olha, 1 Macabeus é necessário para entender o contexto do Novo Testamento, porque ele faz uma ponte para o Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus celebrou essa festa, ou pelo menos participou, esteve nessa festa lá em João 10, versículo 22, essa festa do Hanukkah. A festa da dedicação, quando o templo foi profanado por Antíoco Epifânio, mas com essas revoltas judaicas, essa revolta dos macabeus, o templo foi rededicado. Então o próprio Senhor Jesus confirma isso. Não, gente, mas olha, entender o contexto do Novo Testamento é uma coisa, ser escritura é outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso ler livros de história para entender o Brasil, para entender a história do Brasil. Mas isso não torna o livro da história do Brasil inspirado. Eu preciso ler livros para entender a história de Israel, mas não é porque conta a história de Israel, ou a história da igreja, ou a história de uma festa, que o livro se torna inspirado por Deus. E o fato de Jesus estar no templo durante a festa da dedicação, de Hanukkah, prova que a festa existia, mas não que o livro conta a origem da festa. Esse livro que conta a origem dessa festa é a palavra de Deus. Deu para entender? Vamos falar agora de 2 Macabeus, porque se 1 Macabeus erra por omissão profética, porque não tinha profetas, 2 Macabeus aí vai além, aí traz heresias graves contra o restante da Bíblia. O livro de 2 Macabeus ele é diferente, ele não é a continuação, como eu já falei, de 1 Macabeus. Na verdade ele reconta a mesma história, ou uma parte dessa história, né? Mas com um foco mais religioso e mais teológico. E é aqui que aparecem os maiores problemas doutrinários. O principal exemplo está em 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45, veja comigo. E fez uma coleta entre os seus homens, que ascendeu a 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para pagar a oferta de um sacrifício para tirar pecados. Belo e nobre ato, pois ele pensava na ressurreição dos mortos. Pois se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil. E se ele tinha a expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos. Eu vou ler novamente. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos, para que o seu pecado fosse perdoado.
Nós vemos aqui, o texto diz que Judas Macabeu recolheu dinheiro e mandou fazer um sacrifício em Jerusalém para apagar os pecados de soldados que tinham morrido em combate. Era uma oferta para apagar o pecado de quem já tinha morrido. O texto conclui dizendo que a sua ideia foi santa e piedosa, e por isso mandou fazer um sacrifício aos falecidos, para que estes homens fossem absolvidos dos seus pecados. Quer dizer, a pessoa morreu e aí eu faço uma oferta, um sacrifício para apagar o pecado da pessoa que já morreu. Se você consegue imaginar isso sendo um cristão? Bom, esse trecho ele é frequentemente usado para defender o purgatório, a oração pelos mortos, a expiação após a morte. Mas aí existe um problema enorme. A Bíblia inteira, irmãos, ensina que o destino eterno é definido nessa vida. Depois não tem como mudar de condição. Esse conceito de 2 Macabeus contradiz toda a Bíblia canônica. A Bíblia ensina que o destino do homem é selado na morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 da Bíblia canônica, a Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos, diz o seguinte: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Percebeu? Depois da morte, vem o juízo. Não existe segunda chance, não existe sacrifício ou reza que mude o destino de quem já morreu. Não existe, no restante das escrituras, purificação após a morte, segunda chance ou sacrifícios pelos mortos. Não, é uma moeda que cai no gasofilácio, desprega uma alma do purgatório. Não existe essas coisas. A Bíblia inteira não mostra sobre isso. Ou seja, esse ensino de 2 Macabeus contradiz diretamente a Bíblia Sagrada. Os católicos vão dizer que, 2 Macabeus 12, o texto que nós lemos, prova que a igreja antiga já acreditava no purgatório e na eficácia da missa do sétimo dia. O problema é que esse argumento destrói a própria teologia católica se nós olharmos para o contexto. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Porque esses soldados que morreram, que Judas Macabeu queria trazer uma oferta, um sacrifício para eles, esses homens que morreram, né? E essa ideia, diz o texto, que foi santa e piedosa, para fazer um sacrifício por esses homens que já morreram, esses soldados que já morreram. Se você olhar o contexto de 2 Macabeus 12 e você ler o versículo 40, você vai ver que debaixo da roupa de cada um deles foram encontrados amuletos de ídolos de Jâmnia, o que era proibido pela lei, porque isso é idolatria. Ou seja, aqueles soldados morreram cometendo o pecado da idolatria. E na própria teologia católica, não é teologia bíblica nem protestante, estou falando de teologia católica, a idolatria é um pecado mortal. Não é um pecado que leva a pessoa para o purgatório. Quem morre em pecado mortal, segundo a teologia católica, vai direto para o inferno e não para o purgatório. Portanto, mesmo dentro da lógica católica, a oração de Judas teria sido inútil. O sacrifício para purgar ou expurgar ou expiar os pecados de soldados que morreram na idolatria, na própria teologia católica isso cai por terra, porque idólatra não vai para purgatório para depois ser salvo. Idólatra vai direto para o inferno. E como que esse Judas, então, ele está entregando uma oferta por idólatras? Esse texto, irmãos, não prova o purgatório. Ele prova apenas que o autor do livro tinha uma teologia confusa. Outro problema interessante aqui, que nós precisamos analisar, está no final do livro, porque o próprio autor escreve algo muito revelador. Leia comigo o finalzinho de 2 Macabeus a partir de agora. Se ele estiver bem e adequadamente composto, era justamente o que eu queria. Mas se for imperfeito e medíocre, fiz o melhor que pude. Está lá em 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38. Ou seja, o texto diz basicamente que se a obra que ele fez, se o texto, se o livro que ele escreveu ficou bom,
Bom, era isso que ele queria. Mas se ficou fraco, imperfeito, medíocre, ó, foi o melhor que eu pude fazer. Isso é totalmente diferente dos autores bíblicos. Porque você imagina Isaías dizendo o seguinte, ó, eu fiz o melhor que eu pude. Imagine Moisés dizendo o seguinte, talvez o texto não tenha ficado tão bom, né? Talvez ficou meio medíocre. Os profetas falavam com a autoridade divina. E não dizendo assim, se ficou bom, tudo bem, se não ficou, tudo bem também. O autor de 2 Macabeus escreve como um historiador, um compilador de uma obra maior, de 5 volumes. Ele é um compilador, um escritor humano comum. Então ele fala, se o meu compilado ficou bom, era isso que eu queria. Mas se não ficou bom, eu fiz o melhor que eu pude para resumir essa história. Foi o melhor que eu pude fazer, foi isso. Se ficou medíocre, meus irmãos, pensem comigo. O Espírito Santo de Deus sopraria uma escritura inspirada para o autor terminar o livro dizendo que o texto ficou medíocre e que ele não pôde fazer melhor? Fica a pergunta aí para você, será que Deus inspiraria alguém para dizer isso? Eu fiz o melhor que eu pude, se ficou medíocre, a Bíblia ficou medíocre? Isso é inspirado por Deus? Isso é canônico ou deuterocanônico? Pensa comigo, gente. Bom, concluindo aqui, 1º e 2 Macabeus fecham a nossa lista de 7 livros apócrifos. Esses 2 livros aqui, eles têm um valor histórico inestimável. Sem eles, não entenderíamos o período entre o Antigo e o Novo Testamento, esse período intertestamentário. Mas eles têm autoridade doutrinária? Não tem nenhuma autoridade divina ou doutrinária. Ao final dessa série, a nossa conclusão ela não poderia ser outra. A Reforma Protestante, ela acertou em cheio em manter os 66 livros divinamente inspirados por Deus. Deus preservou a sua palavra livre de contradições, livre de magias, de peixes, feito com churrasquinho de peixes, como no livro de Tobias, livre de mentiras heróicas, livre de filosofias pagãs, platônicas, livre de rezas pelos mortos. Estou citando só algumas coisas que nós falamos durante essa série. A Bíblia pura e simples é suficiente para que nós conheçamos a Cristo e conheçamos a salvação. Portanto, muito obrigado a você que nos acompanhou nesses 7 episódios dessa série, na verdade 7 livros. Se você assistiu os outros episódios, beleza, senão eu vou deixar aqui na playlist para você, você pode acessar e conhecer cada um dos livros apócrifos e por que o protestantismo rejeitou cada um deles. Se esse estudo aqui abriu seus olhos, não guarde isso para você. Compartilhe essa playlist completa com todo o grupo da sua igreja, com seus amigos, com seu amigo católico. Talvez ele abra os olhos com relação a esses livros apócrifos, espúrios. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito para você receber sempre conteúdos relevantes para sua caminhada cristã, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, teologar.